Cada casarão tem a sua própria história. Essa aqui é a Casa da Era. Por quê? Por causa dessa planta. Começou como uma trepadeira, foi tomando conta da casa e hoje é a atração principal. Bom, Marco Antônio, é interessante porque você vê a influência do café, inclusive na parede, né? Sim, o café era uma coisa tão importante para eles que ele praticamente está no cotidiano, né? E, inclusive nos pequenos detalhes, como o papel de parede, né? Que representa as folhas do pé de café. Era uma influência marcante, porque Vassouras, no século XIX, foi a maior produtora mundial de café. O Brasil era a maior produtora e Vassouras era a maior produtora no Brasil de café. Sim. Então, o café sempre teve uma importância muito grande na cultura e na economia aqui de Vassouras. E o que são aqueles apetrechos ali que estão na mesa? Aquilo você vai ter o café nas suas várias estágios. Ali você tem o grão no galho, o grão separado, o grão torrado e o grão moído. Gente, essa é a luxuosa sala de jantar e eu acho que o que mais impressiona, na verdade, é o jogo de jantar, né, não, Marco? Porque esses detalhes dourados são ouro mesmo, né? Sim, sim. É um serviço de jantar, uma parte dele Christopher, e o detalhe é que, além da aplicação de ouro, dos detalhes em ouro nele, todo o serviço, seja desde uma xícara até uma terrina para sopa, você tem as iniciais do dono. Né? É verdade. JJTL. Né? Era muito comum nessa época, né? Fazer esse tipo de trabalho nas louças, né? Sim, sim. Mas essa daí, por exemplo, é uma coisa que é importada, né? É um pedido feito na fábrica, né? Na Europa, e ele vem e é um conjunto completo. Você tem desde um grande número de pratos, fundos, rasos, você tem molheiras, fruteiras, além de galheteiras e os copos, os talheres também, né? Boa parte deles em alpaca. O pessoal costuma falar que é os talheres de prata, né? Mas talheres de prata pura, eles têm a questão da oxidação. E a alpaca tem uma variedade maior de usos, né? Sim. Mas, de qualquer modo, é uma mesa para uma ocasião especial. A gente pode pensar que aqui nessa mesa não se discutia só questões sociais, né, ou fofocas, mas também questões políticas e econômicas, né? Entre uma garfada e outra, você define, por exemplo, o futuro do país. O futuro do império e o futuro do país. Agora nós estamos na cozinha e aqui se descaracterizou um pouco, mudou bastante conforme o tempo, porque tinha um fogão, era um fogão de barro e esse fogão ele dispersava muita fuligem por aqui. Até por isso era um lugar distante da sala de jantar, onde eram levados os pratos que eram produzidos aqui. Só que tem esse objeto aqui que é muito interessante, né, Marco? Essa rocha é uma rocha vulcânica, né? Ela é feita, retirada na Angra do Heroísmo, que fica nos Açores.
E ali as ilhas são totalmente vulcânicas, é uma rocha vulcânica e o que acontece? Ela é feita, né, escavada para formar esse bojo, tá? Você enche isso de água e a água passa pela rocha, ela vai sendo filtrada e vai pingando aqui embaixo. Ou seja, isso é um filtro, então? É um filtro e é um filtro excelente. Aqui era a cozinha e ficava muito calor, porque antigamente tinha um fogão ali, esse fogão que está aqui agora não é original da casa, era um fogão que na verdade ficava aceso o tempo inteiro, né? Sim, sim. O original da casa possivelmente é um daqueles fogões de barro, né? Esse aqui foi uma doação que foi feito para o museu, mas o fogão geralmente ele fica ligado, né? Se a gente pode dizer assim, o tempo todo, pelo menos com brasa, porque você evita de ter que perder tempo para acender o fogo. Né? Então você mantém a brasa e aí quando você precisar usar o fogão é só enfiar a lenha, né? E aí você pode usar ele a todo momento. Lembrando que a questão de preparo de alimentos é uma coisa que demorava, não é como hoje, né? Que a gente tem boa parte dos alimentos industrializados, né, ou pré-preparados. Por exemplo, a carne, né, usada no século XIX era toda carne fresca. Você não tinha condições de gelar a carne, né? Você não tinha um refrigerador. Ou a carne era salgada ou era a carne que eles chamavam carne verde, né? Carne fresca. Da mesma forma, as frutas, verduras, né? Eram frutas de época, né? Porque você não tinha como guardar essas frutas, né? Sem elas apodrecerem. Então era um consumo sazonal muito interessante, né? E isso mantinha a produção da chácara, né, em constante atividade.